Sábado retrasado eu tive uma experiência aqui com os jovens. E essa experiência com os jovens, ela me despertou em alguns aspectos e eu gostaria de hoje, talvez, compartilhar um pouquinho mais daquilo que eu pude então trazer à vida deles, porque eu falei de mim. Eles iniciaram o assunto do Espírito Santo, mas eu pensei, quando me convidaram para trazer essa meditação aos jovens, eu pensei, a gente já tem falado tanto, a gente conhece tanto, a gente tem muita instrução, muita informação a respeito do Espírito Santo. E eu quis então falar com eles a respeito do Espírito de Deus na minha vida. O que eu vivi, qual foi a minha experiência com o Espírito de Deus. E compartilhei um pouquinho da minha história com eles. E hoje eu quero abrir um leque, talvez hoje é a primeira vez que eu vou falar do meu testemunho. De uma forma talvez mais plena. Claro que eu não vou encerrar o assunto, mas eu quero pontuar com você, porque a minha jornada talvez seja muito parecida com a sua. E o propósito dessa noite não é falar de mim, entenda isso, irmãos. Amém? Não é falar de mim, exaltar o meu nome. Não. É exaltar a obra de Jesus em mim, a obra do Espírito de Deus em mim. Porque se Ele tirar de mim aquilo que é dele, eu não sei se sobra alguma coisa. É bem provável que não. Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você da minha realidade, da minha história e da minha jornada. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite. A minha jornada até aqui. Eu escolhi um salmo de Salmo 86, 11, onde a palavra do Senhor diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Há um caminho de Deus para trilhar, e eu tive o privilégio de começar a entender este caminhar muito cedo. Ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Vocês já ouviram um pouco disso? Eu nasci num lar meio cristão. Meio cristão, porque a minha mãe era cristã. Ela já vinha, talvez, de segunda, terceira geração de presbiterianos. Mas o meu pai não. Meu pai, como um bom paraibano, nordestino, ele era um homem que não tinha o princípio cristão com ele. Eu lembro ainda pequeno que meu pai, às vezes, dava um de vencedor em casa, colocava uma arruda aqui, andava com uma arruda pendurada. Alguém já viu isso? E aí ele fazia as rezas dele, né, quando nós ficávamos doentes. Mas a minha mãe foi um anjo de Deus na minha vida, porque, independente, ela sempre me conduziu à igreja, desde pequeno. Então veja as crianças às vezes correndo aqui, irmãos, deixa correr, bagunçando, gritando, deixa gritar. Eu já fui um desses anjinhos. E eu vou nascer em que tipo de lar? Por parte da minha mãe, a minha mãe tinha vindo do interior de São Paulo e eu sou filho do segundo casamento. A minha mãe veio embora porque naquela época ela tinha casado com um homem bem mais velho que ela. E dentro desses casamentos arranjados era muito complicado, e esse homem era um homem violento. E a minha mãe contava que ele dormia, às vezes com faca ou com revólver embaixo do travesseiro. Então o medo era constante na vida da minha mãe, e ela era muito nova quando casou. E quando ela casou, logo ela já estava com 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. E certo dia minha mãe disse ao meu pai: não dá mais, o meu pai não para, o pai dela, perdão, não dá mais, pai, eu não suporto mais essa vida. E tinha uma das irmãs dela que morava em Curitiba. Você achou? Tá bom. É que eu sou um pouquinho surdo, irmão. E é verdade.
Só que ela vem embora com as 2 meninas e deixa 3 meninos para trás. E aí minha mãe estava em Curitiba e trabalhando como balconista na rodoviária velha de Curitiba, e chega lá um paraibano para tomar um cafezinho. Ela serve ele e aqui estou. Brincadeiras à parte, claro que a coisa não foi assim automática, mas eles se namoraram e decidiram casar, e meu pai então assume as 2 meninas. E daí veio meu irmão mais velho e eu em seguida. Tem uma fotinha desse tempo. Eu sou esse. Quando você olha uma criança assim, ai que lindinho, né? Talvez você não imagine o que existe por trás, que contexto familiar existe, quais as dores desses pais, o que essa mãe carrega, o que esse pai carrega. Eu vou nascer num lar disfuncional, irmãos, e existem coisas na minha vida que vão durar anos, e eu vou falar um pouquinho disso. A minha mãe deixa esses 3 meninos para trás e vão passar-se anos. E quando a minha mãe adoeceu, e começou a adoecer em 2013, faleceu em 2018, a minha mãe. Quando ela começou com Alzheimer em 2013, Deus colocou no meu coração: é tempo de trabalhar e se tratar isso. Eu peguei minha mãe, pus dentro do carro e fui para uma viagem missionária com ela, para encontrar os 3 meninos. Foi um tempo de cura, um tempo de restauração. Ela tinha pouco contato com eles e foi muito doído, muito doloroso esse encontro. Teve um deles que disse: mãe, era um homem, eu tenho 57. Nessa época esse meu irmão já tinha mais de 60 e pouco. Ele disse: mãe, nós íamos todo final de tarde à estação de trem esperar a senhora voltar, e a senhora nunca voltou. Isso é doído demais. E a dor daquele homem, sabe, chorando. Ela pôde então pedir perdão a ele, aos 3 filhos. Fui lá, São João da Boa Vista, interior de São Paulo, quase divisa com Minas Gerais, depois em Cândido Mota, perto de Ourinhos, onde moravam outros 2, da onde ela saiu. Esse rapaz contava, e esse meu irmão dizendo: mãe, chegou um dia que o senhor fulano de tal, que era da igreja onde ela frequentava, e era o cuidador, o zelador da estação, disse a eles: eu indo eles em casa para tomar um café, vocês meninos podem vir, eram 3 crianças, vocês podem vir à estação quantas vezes vocês quiserem, mas eu quero dizer para vocês que a mãe de vocês nunca mais vai voltar. Ele contando isso para nós, e foi um tempo muito doloroso, mas de muita cura. Minha mãe podia chorar com eles, pedir perdão a eles, e nós chorarmos juntos. E fizemos essa viagem. Então foi assim, nesse ambiente familiar, que eu nasci. E eu disse esses dias aqui, quando falei sobre nós mudarmos, que eu fui mudado. Eu não tenho lembrança do nascimento, eu não tenho lembrança desse tempo meu, mas eu tenho lembrança de estar na casa da minha avó e das minhas tias, porque nós fomos embora para São Paulo, e meu pai lá, caixeiro viajante, ele vai sofrer um acidente de Kombi, e ele quebra a perna, e ele fica mais de 2 anos internado. Como a minha mãe tinha que dar assistência e cuidado a ele, nós então fomos, eu e meu irmão,
fomos levados para morar com a minha avó paterna e as minhas duas tias que moravam juntos. Tem uma fotinha desse tempo. Cadê o Felipe? Estou aqui, ó, bairro dos Pimenta, Felipe, Zona Leste. Corinthians, é nóis. Eu estou aqui, de azul. Mas essas três pessoas foram muito significativas na minha vida. Todas elas, acho que não tinham 1,40 m, mas tinham um coração que eu não conheci igual. Apesar desse ambiente delas, católico e assim por diante, eu nunca vi na prática amor igual eu vi na vida dessas mulheres. Nunca. Eu estava lembrando, minha avó cantava para mim uma musiquinha. E ela cantava assim. Na minha família me chamam de Beto. E ela cantava para mim assim: Betinho, meu benzinho, vem cá. Betinho, tu sai do sereno, que esse sereno faz mal. Pessoas te marcaram. E essas pessoas precisam hoje ser honradas por você. Essa minha avó, ela era demais. A Mari teve a oportunidade de conhecê-la depois de casar. Eu chegava na casa dela, ela estava com a perninha cruzada em cima da cama, miudinha desse tamanho. Às vezes fumando o seu cachimbo. E eu mexia com ela e ela brincava comigo. Ela adorava. Eu tenho muitas lembranças desse tempo. Fui cuidado por elas. E eu pude em minha vida, enquanto elas foram vivas, eu honrei a vida delas sempre, com muita e muita gratidão. Voltamos para Curitiba. E quando voltamos para Curitiba, eu estava provavelmente com meus 5, 6 anos já. E nós viemos de lá por uma situação financeira das mais precárias que você pode imaginar. Pensa numa situação precária, multiplica, irmão. Nós morávamos em São Paulo, numa casa de favor de uns parentes, aonde o terreno era banhado. Para a gente chegar lá no fundo, na casinha, a gente tinha que ir trilhando o caminho dentro do terreno. E lá nós tínhamos uma casa que a sua madeira era preta, porque nunca havia sido pintada, não havia forro. Eu tenho a lembrança de criança, eu olhava para cima e eu via as lagartixas. Meu pai nunca foi preguiçoso, mas a situação do acidente foi muito complicada. Voltamos para Curitiba, porque lá já não tínhamos mais condição de sobrevivência, e fomos morar na casa de um tio, na Vila Santa Efigênia, Rua 290, casa 66, lembro até hoje. Lá havia uma galera, era um ninho de rato, de tanta criança que tinha. Nós éramos em 4, as 2 irmãs, eu e meu irmão, e lá tinha mais uns 8, eu acho. 7. E a nossa casa, e a casa deles era esquadrada aqui. Mas também fomos amados, recebidos. Eu tenho uma foto desse tempo. Não ri não. Estou eu aqui, irmãos. Ó. Vertical. Aqui está meu pai, aqui está minha mãe, que sou eu, com 17 anos. Tempo difícil, irmãos. Logo meu pai conseguiu o trabalho e comprou um terreninho e construiu lá uma meada. Fomos morar lá sem luz, mas era uma festa. Eu lembro de brincar embaixo da máquina de costura da mãe, dirigindo. Você tem lembrança desse tempo?
Sabe por que eu decidi contar isso? Porque a cura de Deus se derramada aqui hoje. Amém. Irmã Glória, Deus está visitando com as lembranças nessa noite, irmã. Já na perto da adolescência, então, eu fui morar perto de uma igreja presbiteriana da Barreirinha. Era uma igreja que era uma congregação, estava iniciando. E ali então eu conheço a Jesus. Com meus 13 anos eu conheço Jesus. Eu paro de seguir o Jesus da minha mãe, do meu pai. E nesse tempo meu pai estava melhorzinho, já lia a Bíblia, já não era mais alcoólatra. Com aquela idade, nessa foto, eu lembro de buscar meu pai pelas ruas caído, irmãos. E na igreja presbiteriana eu conheci um mestre, pastor Rinaldo, um mestre da palavra de Deus. E Jesus se apresenta a mim, porque eu estava perdido, não é? E Jesus me visita e eu entendo o que é Jesus, o que é a salvação e quão eu precisava de um Salvador. 13 anos. E entreguei a minha vida a Jesus. E eu digo para vocês, a minha vida nunca mais foi a mesma. Sabe aquele moleque meio doido? Eu com 14 anos, irmãos, já tinha minha carteira assinada, trabalhava. E aí eu queria que as pessoas me vissem que eu era um cristão agora, e eu ia trabalhar de busão, ó, e eu carregava o Novo Testamento no bolso, e esse Novo Testamento, então eu fazia questão de ler dentro do ônibus, enquanto estava no busão, estava aqui, ó, o Novo Testamento, e as pessoas me olhando, e eu dando glória por dentro, feliz da vida, queria que as pessoas me vissem. Irmãos, amei a Jesus porque eu entendi o amor dele por mim. Eu amei a Jesus porque eu fui amado primeiro. Isso foi muito consciente para mim na minha adolescência. Então não só entregar a vida a Jesus, mas a palavra de Deus começou a fazer parte de mim. E eu li o Novo Testamento algumas vezes dentro do busão. Eu cresci nesse ambiente de uma igreja tradicional, dita tradicional. E com a leitura da palavra, irmãos, eu comecei a ser despertado em alguns assuntos que dentro daquele ambiente eram como se fosse proibido. Esse texto de 1 João 4:9 começou a fazer parte da minha vida muito cedo, e eu entendi a profundidade dele. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Eu, com essa idade, comecei a viver para Jesus. E eu, me debruçar pela palavra, eu comecei a entender e ser despertado em alguns assuntos e perceber que Deus tinha mais para a minha vida. E a partir desse tempo eu comecei a buscar a presença e o conhecer do Espírito de Deus. Textos como esse começaram a me despertar, porque o assunto do Espírito Santo naquela igreja, ela era algo que não poderia ser tocado, não era algo costumeiro, não era algo falado, mas ele estava me despertando segundo seus propósitos. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder, promessa do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como Judéia e Samaria até os confins da terra. Eu entendi que havia uma unção, que havia um poder, que havia um propósito do Espírito Santo ser enviado, que era capacitar-me para a missão. Eu entendi muito cedo isso. Por exemplo, o texto de Efésios 1:13 que dizem: quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido em Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Eu entendi que Deus tinha mais para mim. Apesar da minha experiência muito profunda com Jesus, eu entendi que o Senhor tinha algo a mais para a minha vida. E eu então começo a buscar isso, sozinho, pessoalmente. Achei mais 2 companheiros malucos, né? Sempre a gente encontra um, né? E aí nós íamos para a reunião de jovens. E ali, quando terminava a reunião de jovens, a galerinha ia embora. E eu ficava na igreja até domingo de manhã em oração. Sábado após sábado, após sábado, após sábado. Às vezes eu, às vezes 2, às vezes 3, não mais do que isso. Buscando conhecer a Deus, o Espírito de Deus. Tem uma foto da igreja aí? Isso. Essa igreja presbiteriana da Barreirinha, antes era menor ainda, agora está moderninha. E nesse ambiente, então, eu passei alguns dias, algumas horas, em busca de conhecer a Deus e o querer de Deus para a minha vida. Foi nesse ambiente que eu entendi, compreendi este a mais de Deus para a capacitação da minha missão. E muito cedo eu ouvi de Deus que Ele tinha um propósito na minha existência. Textos como 1 Coríntios 12:31, onde o apóstolo Paulo, após falar dos dons do Espírito, ele vai escrever: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Em outra tradução diz: busque pelos dons. E eu comecei então a buscar os dons. Você tem buscado os dons? Você está contente com a tua caminhada cristã? Você está contente com as ferramentas que Deus te deu para você executar o seu chamado ministerial, o seu serviço no reino? Poderia Deus querer te dar outras ferramentas que talvez não foram lhe entregues ainda pela falta de busca, pelo desejo, pela falta de estar desejoso por isso? E Ele diz: busque os dons. Busque os melhores dons. E foi num desses sábados de oração, nessa intensa busca de Deus, que numa certa madrugada daquele sábado, o Espírito de Deus visitou a minha vida. Eu nem sabia o que era, mas foi por esse desejo profundo, e penso principalmente pela consciência da palavra que Deus tinha para mim. Comecei a buscar, e o Espírito de Deus me encheu naquela noite. Sabe quando a tua vida dá um up? Sabe quando teus ouvidos ficam mais afinados? Quando a percepção espiritual ela se torna mais clara? Isso aconteceu comigo. A vida do Espírito Santo na minha vida, ele me deu um up. Parece que as coisas que eram antes lidas começaram a fazer parte de mim, e Deus começou a me dar dons. Quantas vezes discernimento de espíritos, palavra profética, palavra de conhecimento,
muitos outros Deus me deu em momentos muito específicos, como ferramentas, como dom, para poder abençoar o outro, porque esse é o motivo do dom, diz lá no versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Não é só para buscarmos, mas precisamos entender que é para servir que Ele nos daria dom. Ali então, comecei a ser líder de jovens e depois já estava envolvido na federação, que é cuidado da mocidade na cidade de Curitiba, e foi num desses encontros que eu fui encontrado. Fui encontrado por essa menina. Nós achamos essa foto depois agora do dia, exatamente esse dia. Foi lá. Eu estou aqui, com a guita na mão. E esse era o meu grupo lá na igreja Presidente da Barreirinha. Era um encontro de jovens. Que dá até 30 de junho de 1984. Glória! 30 de junho de 84, irmãos. Estava ali cantando, ministrando, e essa pessoa me viu. Eu não a vi nesse dia, mas ela me viu e diz ela vai dar o testemunho dela outro dia. Se apaixonou pelo Barbudinho da Barreirinha. O grupo dela, põe lá, Léo. Tá aí. Dona Mari está aqui, Denise, você lembra disso, Denise? Olha só. Denise já deu aula para toda essa turma aqui. Estava aqui essa menina de olho barbudinho na Barreirinha, e depois de uns 3 meses a gente se encontra. E sabe o que foi legal? Eu encontrei uma companheira para as minhas loucuras em Jesus. Vou repetir. Eu encontrei uma companheira para as minhas loucuras de Jesus. A gente casa 1 de 3 de 86. Dia de nosso casamento. Casamos lá na igreja, pastor Menonita da Cristiana Strong. 1 de 3 de 86. E depois vem 3 princesas. E nós temos sido abençoados. E nesse tempo então nós entramos com uma missão chamada Missão Projeto Luz. Uma missão de evangelismo que fizemos evangelismo por 10 anos. Evangelismo de rua. Nunca deixamos. Servindo a Jesus. Servindo a Jesus. E elas, Sara pequena vai lembrar, nós na praça Rui Barbosa, toda sexta-feira nós armávamos lá nossos equipamentos, que nem tínhamos tanto, e lá nós pregávamos a Jesus, anunciávamos a Jesus com a banda. Eu tenho uma foto desse dia aí. Aqui a praça tinha esse coreto na Rui Barbosa, nós emprestávamos luz numa banquinha que tinha aqui, nós ligávamos equipamento, rock and roll, irmão, e mandava Jesus na galera. Quantas vezes, e é outra porção que eu não conhecia, vim conhecer no andar, que é este mundo espiritual mais intenso. Quantas vezes pessoas ficaram endemoniadas na praça, e a gente teve que aprender a lidar com isso. E eu entendi, irmãos, que o mundo espiritual não existe campo neutro, escute. Não existe campo neutro no mundo espiritual. E a gente conheceu este lado. Aqui tinham prostitutas, aqui tinham pessoas de rua, alcoólatras. Nós armávamos toda sexta-feira. Quando chegávamos ali por 6 horas da tarde, já tinha gente esperando a gente chegar. Não sei se era o consolo da semana deles, mas Deus fez grandes coisas neste tempo na vida de muita gente, amando a Jesus e seguindo a Jesus. Não só nós, mas também
as nossas filhas. Queridos, um dos desafios maiores que a gente viveu, porque nossa vida não foi só de vales e de montanhas, de caminhos retos, mas muitos tortuosos. Sabe o que diz Salmo 23? A sombra da morte nós vivemos. Águas tranquilas nós vivemos. Conhecemos os gigantes na nossa caminhada. Fomos desafiados por muita coisa, irmãos. Mas uma das coisas que Deus nos ensinou neste caminho cristão é o acolhimento de pessoas. Nós não tínhamos condição financeira. Teve momentos na nossa vida que a nossa condição também foi das mais difíceis. Eu quero contar um caso de uma pessoa que nós recolhemos na nossa casa. Isso se repetiu várias vezes. Você tem uma casa boa? Você tem disposição para servir? Você tem disposição para receber alguém? Certo dia eu fui, vejo um carrão do cara, hein? Um Dodge Polar vermelho. Nem sabe o que é. Vivia mais empurrando do que andando. Estragou o radiador. O irmão meu sabe. E eu fui numa oficina, trabalhava no posto de gasolina. Posto de gasolina da Deroso com a Isaac ali. Mariana, não sabe onde é. 6 horas da manhã eu estava lá, irmãos. Mas estragou o dito uso do Dodge Polar. E fui arrumar. Quem me atendeu numa pequena oficina foi um baiano. E eu sempre falei, Jesus, não tinha. Onde eu estava era Jesus. Ele começou a arrumar o carro e eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele falou, pode parar. Uma crente me trouxe de Santos para cá e me largou aqui. E agora é o seguinte, sabe o que está acontecendo? Esta hora minha esposa está lá na casa onde nós estamos, num quartinho, no escuro, com um bebê no colo e ela está grávida para ter nenê daqui uns dias. E nós não temos o que comer. Sabe o que ela está dando para ele hoje? Água com açúcar e farinha. Ai, Jesus. Peguei o endereço dele. Nossa situação era difícil. Nós morávamos numa casa que tinha 2 quartos no Prata. Cheguei em casa, contei para a Mari. A Mari diz, nós precisamos ir lá. Chegamos lá no final de tarde, já estava escuro. E a cena foi exatamente o que ele disse. Lá estava a mulher, um bebê e grávida, dando mamar uma criança, com água e farinha. Nós levamos algumas coisas para eles comerem, mas nós não conseguimos ficar nisso. Nós pegamos aquela família e levamos para dentro da nossa casa. Tiramos as meninas do quartinho delas. Ah, só tinha Sara, é verdade. Tiramos a Sara e pusemos dentro do nosso quartinho e demos outro quarto para aquela família. Nunca vi na vida. Mas sabe o que era pior? Que nós temos o costume de orarmos em casa. E toda vez que nós íamos orar, o cara ficava endemoniado dentro de casa. Era uma guerra. Era uma batalha até nós levarmos eles a Jesus. E aí depois eles foram para... Ele começaram a invasão no Chapinhal na época. E ele foi para lá, armou uma barraquinha. E vinha para casa, ia trabalhar, ficava na barraquinha, para casa. Quanto tempo durou? Quase um ano dentro de nossa casa. Teve o bebê. Tem a foto dela aí. Etevaldo e Ieda. Este bebê nasceu na nossa casa.
Às vezes nós reclamamos porque temos pouco. Às vezes nós reclamamos, irmãos, muito, e não sabemos a condição de pessoas que estão perto de nós precisando de um auxílio. E nós não temos a compaixão de estender, talvez, a mão. E esse casal vai morar então em casa quase um ano, até eles conseguirem o lugar deles, a casinha deles, começaram a arrumar lá, e aí foram embora, e assim por diante. E dentre esses nós acolhemos algumas pessoas. Estava lembrando, muita gente morou na nossa casa. Todas as casas nós recolhemos pessoas. Meu pai vai falecer em janeiro de 95. Eu tive o privilégio em Deus de conduzir meu pai a Jesus. E no hospital, nos seus dias de câncer, depois de entregar a vida a Jesus comigo, eu chego numa manhã para visitá-lo. Ele estava eufórico, porque aquela noite Deus tinha visitado a vida do meu pai. E ele chegou, eu cheguei no hospital e disse: Beto, você tem uma Bíblia aí? Eu falei: não tenho, pai. Mas por quê? Porque um anjo me visitou essa noite. Ele esteve aqui, o anjo de Deus. E o anjo disse para mim em Jeremias 33:3, o que diz lá? Meu pai não tinha conhecimento da palavra. E eu saí correndo, chamo a Bíblia no hospital. Não tinha facilidade de celular. E lá dizia: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Meu pai chorava. E ao mesmo tempo pensando que havia perdido um grande tempo de caminhar com Jesus. Pouco tempo depois ele faleceu. A minha mãe foi a grande intercessora da casa. E a minha mãe, Deus sabia do coração dela como era importante para minha mãe ter uma esperança de salvação do meu pai. E Deus dá para ela um presente, irmãos. Quando meu pai entrou em coma de manhã e ele estava no quarto, ela ficou só com meu irmão mais velho e ela saiu do quarto, o corredor, o quarto dava de frente para a escadaria. E ela se assentou no corredor, aqui na sala, assentada, conversando com meu irmão sobre a questão do meu pai. E minha mãe precisava desse consolo. Irmãos, isso não é doutrina, isso é experiência dela e dele. Amém? Da visitação do anjo e dessa experiência. A minha mãe de repente viu os anjos entrando no quarto. Ela dá um pulo, meu irmão contava, assustada com a visão que ela estava tendo. E ela viu os anjos entrando no quarto. Ela disse: estão levando o pai. E ela entrou correndo para dentro do quarto. E era o momento que meu pai tinha partido. Em 2017, eu tive o privilégio de estar na cidade natal do meu pai, no interior da Paraíba, Picuí. Nós estávamos em Natal e eu me programei para isso. Eu queria conhecer a cidade dele. Eu não tinha contato com parentes, eu não tinha nada, mas eu queria pisar naquela terra com um propósito principal: orar pela descendência dos meus parentes, do meu pai. E quando estávamos lá em Picuí, eu tive a liberdade de adentrar, por eles serem todos católicos, idólatras, se a gente pode dizer assim, místicos. Eu entrei dentro da igreja central católica em Picuí, me ajoelhei diante do Senhor e pedi perdão
dos meus familiares que adoravam outros deuses e serviam outros deuses. Foi muito poderoso o que a gente viveu lá. Fui de manhã e voltei à tarde. Estava a 250 quilômetros, 300 quilômetros de Natal. E Deus tem nos encaminhado, e essa é parte da nossa jornada, irmãos. E Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. E eu quero estar encerrando, tentando despertar no teu coração coisas que Deus tem para você. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais a manifestar, a revelar a você. E uma das questões muito importantes é você buscar os dons. Busque conhecer, seja bíblico. Porque sabe, eu anotei essa frase, que ela é muito forte para mim. Porque dom sem uma base da palavra me torna místico. E dom sem temor nos torna magos, manipuladores de poderes. Busque a palavra, seja bíblico, mas não queira menos do que Ele tem para a tua vida. Aqui estamos trilhando a nossa jornada, e eu quero terminar falando de fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito atingiu a minha vida em duas áreas cruciais de dor que eu carregava. A primeira delas é a raiz de rejeição. Neste ambiente familiar que eu cresci nesse ambiente desfavorável emocionalmente, onde não havia afeto, não havia palavra de afirmação, não havia toque, não havia carinho. E eu com a minha mãe, com a relação principalmente com ela, eu vivia sentindo que existia algo entre nós que provavelmente eu não sabia. Depois que meu pai faleceu, as minhas filhas já estavam maiorzinhas. Um dia eu sentei com a minha mãe e disse: mãe, eu preciso que você conte para mim como foi o meu nascimento, como eu nasci, como eu fui gerado. A minha mãe, pela primeira vez, nós tocávamos no assunto, ela começou a chorar e disse: filho, a nossa situação é das mais terríveis possível. Tinha duas meninas pequenas e o bebê no colo, e agora estou grávida de novo. E por desespero, filho, eu fiz de tudo para te abortar. Eu tomei tudo que me deram. Eu fiz de tudo, não para abortar você, mas a minha dor, aquela condição. Aí entra o Espírito de Deus, irmãos, trazendo amor, compaixão, longanimidade, para poder estender sobre a vida dela perdão. E eu chorava muito, confesso, nesse dia. Foi uma conversa difícil, muito dolorida, e eu comecei a entender porque de alguns pensamentos meus, alguns sentimentos meus, eu me sentia fora, entende? Quando eu compasso da vida, eu me sentia assim. A raiz de rejeição era tão profunda que eu não via propósito na minha existência, apesar de insistir constantemente andar com Jesus. Eu não conseguia sonhar coisas maiores. Mas quando eu fui orar pela minha mãe nesse dia, orando com ela, liberando perdão, Deus me deu uma visão. Lembra da promessa de Joel? A visão que eu tive foi
de um bebê no ventre, irmãos, guardavam aquela criança. É como se eu estivesse vendo agora a visão. E o Senhor disse a mim assim: filho, você vive porque eu te desejei. Você vive porque eu tenho um propósito na sua existência. Você é meu. Quando nada e ninguém podia te proteger, eu o fiz porque você é meu. Eu tenho um propósito na tua existência. Foi como se tivessem tirado de mim aquela raiz de rejeição. Porque eu comecei a me sentir uma das pessoas mais privilegiadas desta terra. Eu não sinto dor de falar disso. Não sinto nenhum tipo de, de sentimento negativo em falar. Porque estou plenamente curado disso. Pude perdoar. E pude, depois que meu pai faleceu, sustentar a minha mãe por mais de 20 anos. Como um compromisso assumido com meu pai. Dons. Eu vou viver algumas experiências na questão de dons, irmãos, que foram muito marcantes para mim. Por que eu estou falando isso? Porque eu disse para você buscar os dons. Deus tem dons para dar a você. O Espírito Santo tem dons para repartir com você. E nessa minha caminhada com o Espírito Santo, então, Ele foi me acrescentando dons. E eu lembro um dia, estava no culto, ministrando louvor. Era Rocha Viva, e nós estávamos ainda lá na congregação, lá na igreja da Bom Jesus do Iguape. Tinha um pastor de fora, eu não o conhecia, visitando a igreja que ele tinha. Um pastor de Goiânia. Enquanto eu ministrava o louvor, o Espírito Santo falava comigo a respeito daquele casal. Era ele e a esposa que estavam lá. E o Espírito Santo disse: quando terminar o culto, você vai lá e você vai dizer isto a ele. Isso é palavra de conhecimento, irmãos. É um dom. A gente reluta um pouco, porque você pensa assim: vou dar na trave, meu filho. Como é que eu vou falando com esse homem? Não sei nada sobre ele, o que eu vou falar? E o Espírito Santo vai. Chamei os dois no final do culto e disse: vocês estão aqui em busca de resposta. Eu comecei a falar a eles o que o Espírito Santo tinha me falado. Vocês estão aqui em busca de resposta. E o Senhor está dizendo: sim, é o tempo. Eles começaram a chorar. E o Senhor disse: para você saber, filho e filha, que sou eu que estou falando. Eu usei e eu tinha a visão da pessoa. Uma mulher dessa altura, com essa cor, desse jeito, com essa roupa, para falar com vocês há 15 anos atrás. Aí eles estavam totalmente quebrantados. E Deus disse: é o tempo de vocês iniciar o que eu disse a vocês, que era para iniciar há 15 anos atrás, quando usei minha serva para falar com vocês. Este é o tempo. Palavra de conhecimento. Teve uma outra situação muito peculiar. Quando estava orando por um homem que me procurou para aconselhamento, disse: eu tenho alguns medos na vida, eu não consigo avançar, eu não consigo dar um passo de confiança, sempre estou com o pé atrás, com medo de tudo. E ele veio em busca de conselho para um negócio, para uma área profissional. E quando fui orar com ele, Deus me dá uma visão deste homem, menino, com aproximadamente 6 anos, se afogando no mar. Eu via isso.
eu tinha esta visão. E de repente na visão eu vi que uma mão pegou aquela criança que estava se afogando e puxou e tirou ela. E eu disse isso aí. Esse homem começou a chorar e perceber que aquilo tinha uma raiz. E essa raiz de medo iniciou na vida dele naquele dia. E era verdade. Ele tinha se afogado com seus 6 anos de idade na praia. E uma pessoa tirou ele. Ele pensou que ele não ia mais sobreviver. Queridos, Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais. O Espírito Santo é Deus e nós vivemos sob o ministério do Espírito Santo. Ele tem dons a compartilhar com você. Existem áreas na tua vida que o Espírito de Deus quer transformar com fruto. Longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu fui um homem irado. E eu sei o dia que essa raiz de ira entrou na minha vida quando eu tinha 13 anos de idade. Depois de eu abusar dentro de uma classe de um homem que estava no alambrado, do lado de fora do colégio. Nesse dia, esse homem me esperou e me bateu na saída da escola. Quando Deus tratou isso na minha vida, Ele me mostrava claramente a raiz de ira que eu carregava. Eu era um homem irado, briguento, estúpido. E quando esse homem me bateu, e eu era um menino, eu fiz uma promessa caindo no chão, eu tenho a lembrança, sabe, o voto secreto? Nunca mais ninguém encosta a mão em mim. E dali eu me tornei uma outra pessoa irada. E fui para as artes marciais, taekwondo, kung fu e assim por diante, briguento. Sabe quem mais, infelizmente, colheu frutos disso? Não foi eu, foi ela. Até Deus veio visitar e dizer: é tempo de você perdoar aquele homem. Existe uma área da tua vida que você precisa perdoar. Existe alguém, existe uma pessoa, existe uma situação que você viveu, que você precisa permitir que o sangue de Jesus cubra e venha paz sobre o teu coração. Perdão. Foi muito difícil perdoar aquele homem. Mas quando eu consegui fazer isso, aquela raiz de ira foi tirada da minha vida. Irmãos, eu brigava no trânsito. A Mari lembrava esses dias na casa dos irmãos. Lá passei até vergonha, né, Leonel? Dizendo: você não sabe quem é esse cara aqui, falando de mim. Sair no braço no trânsito, chutar a porta do carro do cara, arrebentar. Camurro para-brisa, vindo da igreja, ô glória, indo da igreja para casa, discutindo. Só o Espírito de Deus vai mudar. Existem áreas da tua vida que talvez ainda você não conseguiu permitir que o Espírito de Deus o tolere. Sabe, existem áreas da nossa vida, irmãos, que muitas vezes nós, como compartimento da nossa casa, aquela despensa que a gente fecha, guarda coisas lá que não deveria estar mais lá, e nós guardamos as 7 chaves e guardamos a chave, e o Espírito Santo vem a tempo, anos, pedindo a você: deixa eu entrar aí. E a gente tem medo do que ele vai ver, mas não se surpreenda, ele sabe o que está lá. E é importante darmos a Ele a liberdade de adentrar estes lugares e fazer a obra plena dentro de nós. E limpar, e purificar, e principalmente santificar essas áreas da nossa vida. Em 2004, nós fomos ordenados ao ministério pastoral da Rocha Viva.
E esse é o dia. Interessante que eu estava observando esta foto, que não somente eu e a Mari estávamos sendo ordenados, mas nossa família como uma família sacerdotal. Em 2004, fomos então separados para o ministério pastoral. Estava aí o pastor Flávio e Luciana, e lá com o microfone a pastora Kelly e Luciano Subirá. Hoje ele está mais magrinho. 2004. Vivendo todos esses processos de cura e de vida de Deus, chegamos aqui. Primeiramente com aquela foto de 2 meninos que iam trilhar uma jornada. Meu irmão mais velho morreu já. A primeira foto, Léo, o meu irmão mais velho, morreu. Ele fez algumas escolhas, infelizmente erradas, e apesar de ter crescido nesse ambiente junto comigo, ele escolheu por um certo tempo seguir outro Deus, e foi levado por um movimento e se tornou satanista. Anos da minha vida, eu, a Mari e minhas filhas ficamos do lado de cada família. Não visitávamos, ou quando visitávamos, chegávamos na casa da minha mãe, todos iam embora. Porque todos ficaram lá. Todos, meu irmão, as filhas, minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, todos. E no ano de 2001, ele tinha voltado para o Senhor. Estava vivendo um processo de restauração. Você chegava lá, ele estava debruçado diante de Deus. E aquele grupo de pessoas atrás dele, desejoso de continuar, porque ele era cabeça aqui em Curitiba. Ele era acostumado a assar churrasco 2, 3, 5 vezes por semana. Mas naquele dia acendeu o fogo, e o fogo voltou nele. E ele teve grande parte do corpo queimado. 65% do corpo queimado, o que não foi natural, aquele fogo. Eu não sei o que você acredita ou não, mas não foi. A nossa questão se tornou tão difícil um tempo que o meu irmão enviou o braço direito na minha casa. Eu morava ali no Xaxim, perto da mesa. Ele diz: eu trouxe da parte do teu irmão algo aqui e você precisa receber. Eu disse: as coisas não se resolvem assim, porque fazia muito tempo que nós não tínhamos contato. E esse cara me ameaçou dentro da minha casa. Ele diz: você conhece o jogo Bife Paf? Eu disse: eu não conheço. Ele diz: no jogo Bife Paf, ele bateu na mesa e disse assim: você paga para ver. Porque eu vou ter que, se você não receber isso, eu vou ter que pegar e ir para o mar, jogar isso para o mar. E sabe que mar quer dizer morte, né? Eu não estava bravo. Dei outro tapa na mesa e disse: eu pago para ver. Quem é Deus nas nossas vidas? Quem é Deus na tua vida ou na minha vida? Você pode se retirar. Ele disse, quando antes de sair: se algo mudar e eu ver que você estava certo, eu viria aqui na sua casa e vou te pedir perdão um dia.
Eu falei: então se prepare, porque você vai voltar. Passou o tempo. Logo em seguida, ele deve ter feito o que ele precisava fazer. Eu comecei a ter um problema de visão muito sério, toxoplasmose ocular, e estava ficando sério. Eu chegava na minha mãe chorava: Beto, por favor, Beto, você precisa receber aqui, você vai morrer. Depois de toda essa reviravolta na vida do meu irmão, morte dele, um dia estou em casa, toca a campainha, era esse homem voltando, dizendo: eu falei que eu ia voltar. E o teu Deus é o Deus verdadeiro. Para terminar, estou falando o tema da nossa jornada. Essa é a minha jornada. Nós estamos sonhando em adotar uma criança. Nós fomos assaltados em 2008. Havia um sentimento no meu coração de morte muito grande, muito grande. Eu sentia claramente que iria morrer. Alguns dias antes, a Mari tinha sonhado que nós íamos adotar um menino. E que nós adotamos esse menino, o nome dele era João Batista. E nós oramos a respeito, colocamos isso diante de Deus e esquecemos. Eu estou ensinando, irmãos. Mas esse sentimento de morte estava muito perto, muito forte. Tão forte era, irmãos, para vocês entenderem, que eu tinha uma conta bancária no Bradesco que estava só no meu nome. E chegou numa segunda-feira, eu disse para a Maria: hoje nós vamos no banco para passar conta conjunta para você. Só ela não sabia o motivo que eu estava fazendo isso. Porque o meu sentimento que eu iria morrer, ela precisava ter acesso à conta. E nós chegamos de noite em casa. Foi na mesma segunda. Chegamos na igreja e de repente meu cachorro começa a latir. E eu saio para ver o que era. As meninas estavam em casa ainda. A Sara não estava, Sara já tinha casado, Raquel e Cássio já estavam em casa conosco. Na hora que eu abri a porta, eu já levei uma coronhada. Era um assalto. Aquele sentimento de morte, irmãos, foi terrível. O sentimento que eu ia morrer estava muito presente. Eu tentei acalmar. Eram 3 homens, 2 homens e um menino. Tentei acalmar eles, chamei as meninas, eles queriam, começaram a guardar as coisas dentro do meu carro para sair, e deixaram esse menino com um revólver nos guardando na cozinha. E enquanto eles foram para longe, eu disse àquele menino: isso não é coisa para você, eu sou pastor, você já esteve numa igreja, não é? Ele disse: sim. Eu disse: Deus tem um propósito na sua existência, Deus tem um propósito na tua vida, nunca se esqueça disso. De repente a polícia chegou, porque a minha filha tinha conseguido avisar o meu genro Gustavo, que cantou aqui. Isso demorou 50 minutos, parece uma eternidade. De repente a polícia chegou, eles saíram correndo e foram embora, subindo pelos telhados, correndo, e este menino ficou guardando a nós, se escondeu numa casa, e a polícia executou ele.
E eu estava no hospital dando pontos naquela machucadura, e eu via a polícia chegando daquele jeito, né? E logo eu sabia que era alguém do assalto. Eu disse: é aquele menino. E eu corri lá e falei pro policial: esse é do assalto no Xaxim? Ele falou: é, exatamente. Eu falei: posso ver? Ele falou: pode. Eu tirei o lençol de cima, era um menino morto. E eu disse: qual é o nome dele? João Batista. João Batista. As coisas de Deus são assim, queridos. Não tente racionalizar Deus. Se entregue a Ele. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para a minha vida. Você está na sua jornada. Ponha o Senhor nela. Permita que Ele te guie e viva experiências profundas com Jesus, com o Espírito de Deus. Nós estamos com a palavra de Deus como igreja, como comunidade, dentro de coisas novas. Será que o Espírito Santo está falando com você hoje? Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus tem coisas novas a realizar em você e através de você. Se abra para viver o novo de Deus. Amém, irmãos? Busque os dons. Se dê a transformação pelo fruto. Identifique áreas da tua vida que talvez você ainda perceba que não é um lugar habitado plenamente por Ele, e permita que o Espírito de Deus faça esta obra na tua vida. Vamos orar, irmãos. Você pode ficar de pé, por favor?